Eu queria de te perguntar câmera uma e tal. coisa. Devem te perguntar muito sobre muita coisa, como a saúde, por exemplo. Se fala muito disso, né? Sim. Tem esse mito da saúde cubana, que é exemplo, que é isso, que é aquilo. Então eu queria que você falasse um pouco disso para explicar para as pessoas de fora, assim, o que é a realidade. O que levou as manifestações em Cuba, agora, nessa semana, foi o descaso com a saúde. O colapso na saúde agora, principalmente na época do corona. Pessoas morrendo sem atendimento médico. Nessa semana, médicos denunciando que não tem anti-inflamatório, estão usando gelo no lugar do anti-inflamatório. 12 pessoas morreram num apagão no hospital semana passada. Mais 8 estavam morrendo por dia. Eu denunciei isso no meu vídeo. Então, assim, um descaso total com a saúde. E o povo vê, né, como o turista é tratado e como o povo está sendo tratado. E tudo isso fez com que esse sentimento de raiva, né, de turista ser melhor tratado no país do que seu próprio povo. Foi tudo isso que levou os cubanos a irem para a rua atualmente. Minha avó esperou 2 anos para fazer uma cirurgia, porque não tinha especialista. Os especialistas estão fora, trabalhando como escravos para a ditadura cubana. Que virou um negócio, entendeu? Então não tem médico. Quando você diz fora, é o lance do Mais Médicos lá? Sim. Mas por que você diz como escravos? Qual que é Como o lance? escravos, porque 70% do salário dos médicos vai para a ditadura cubana. E antigamente era mais, só que se tornou pública essa notícia, foi um boom, né? Se espalhou muito rápido. E aí a ditadura falou, vou fazer um agradinho aí para os médicos, vou aumentar o salário. Só que assim, mais de 60%, 70% vai para a ditadura cubana. Então é trabalho escravo, sim. Na verdade, aquele lance do Mais Médicos que a gente teve, então, aquele salário era... Eu não lembro quanto era, mas era... Era em torno de 10 mil reais. 3 mil era pros médicos. Que tava Era morando... menos. E aí, quando se tornou público e deu maior bafafá, eles aumentaram para 3 mil e alguma coisa. Então, na verdade, o governo pagava... O governo brasileiro pagava 10 mil por mês por cada médico, não pra cada médico, né? Pra ditadura, e a ditadura pagava, né? Que foi isso que o Bolsonaro, quando entrou, tipo, falou, não, eu quero pagar direto pros médicos. E foi aí que Cuba se retirou de cena. Não quis mais. Eles falam, ajuda humanitária, que a gente ajuda, os outros países ajudam nada, meu filho. Sem dinheiro no meio, eles não ajudam nada. Então, na verdade, eram 10 mil... Pagava, porque daí como era acordo entre governos, saía do governo brasileiro pro governo cubano. Exatamente. Com a promessa de que fosse repassado pros médicos, mas era repassado só 3 Era mil. governo PT. Óbvio que eles sabiam que não seria repassado o salário completo. Era governo do PT, acordo entre esses dois crápulas aí. Da ditadura cubana e do PT. Você lembra quantos médicos eram? Não. No Mais Médicos? Era muita gente, né? Era muita médicos. gente. Muitos ficaram, né, aqui. Foram inteligentes e ficaram. Não Pediram voltaram. pra ficar, é isso? Não, pediram não. Desertaram. Não, digo, pediram aqui no Brasil. Pediram asilo político asilo aqui político. e ficaram. Exatamente, asilo político. E agora estão tentando revalidar, enfim. E uma coisa que antigamente a saúde, na época da minha mãe comenta que até que era boa. Melhor do que agora. Só que se tornou um negócio. Então, eles não prezam mais pela qualidade, mas pela quantidade. Né? Porque virou negócio. Dá muito dinheiro para eles. Virou muito grana, dinheiro. né? Então, eles formam o máximo de médicos possível para mandar para fora. Então, assim, eu converso com alguns amigos meus. Entendi. Eu converso com alguns amigos meus. Nesse sistema que a gente tava falando. De mandar, Sim. e aí o governo de um país paga pro Sim. governo e o governo repassa. Exatamente. E pra pessoa, o fato de estar fora do país é uma vantagem absurda, então ela acaba aceitando. Sim. Entendi. Essa migalha. Porque assim, em Cuba, o mínimo aqui, em Cuba é uau, sabe? Essa garrafinha aqui, nossa, uma garrafinha. Lá em Cuba é uau, uma garrafinha que é em dólar. Isso aqui seria em dólar em Cuba, entendeu? Então, uau, que chique, entendeu? Então, eles se submetem a isso e eu sou muito contra isso. Eu sou muito contra os médicos que se submetem a isso. Eu falo que ajudam a financiar a ditadura. Muitas pessoas falam, mas, tipo, eles precisam para ter melhorar de vida em Cuba e tal. Eu falo, mas estão financiando. Por que não tomam a coragem que meu pai teve e ficam no país que estão? Porque tem família, mas meu pai também tinha. E se sacrificou. Mas cubano tem muito isso de se sentir... Isso é da ditadura, viu? Eles acabaram completamente com a educação, assim, com a cultura do povo cubano, sabe? Então, assim, o cubano ele tem muito isso de se sentir gigante no país das formigas.
Então, por exemplo, por que muitos cubanos ainda gostam daquele sistema e quando conhecem esse aqui não gostam? Porque aqui eles são uma formiga no país dos gigantes. Então, eles têm que ir para Cuba com, por exemplo, os cubanos que vão para Miami, moram lá, trabalham limpando o chão, aí no primeiro ano, nos Estados Unidos, já pegam o salário, vão para Cuba gastar lá. Nos Estados Unidos, uma merreca. Em Cuba é muito. Então, eles precisam disso para amaciar o ego, sabe? De se sentirem os gigantes no país das formigas. Então, eles acabam se submetendo a isso. Então, a maioria dos meus amigos que moram em Cuba ainda, eles estão fazendo medicina. Eu falei pra eles, eu tô fazendo direito. Eles começaram a dar risada na minha cara. Tanto que eu tenho um vídeo falando, em Cuba, a única profissão que existe é a medicina. Aí o povo, eles não entendem. Cara, sério, tem gente aqui no Brasil que tem problema real. Porque vão lá nos comentários, mentirosa, lá em Cuba existe outra profissões sim, tem essa, tá. Gente, eu tava sendo, tipo, irônica, entendeu? A única possibilidade de você se dar bem em alguma profissão e todo mundo quer fazer medicina. Por isso que eu falei, só existe medicina em Cuba, porque todo mundo que eu conheço só quer medicina. Pra quê? Pra sair de Cuba. E esses médicos que estão se formando não é pra atender o povo cubano, é pra sair e atender os de fora. Por isso que não tem especialista em Cuba, as pessoas morrem. Tem uma cubana que denunciou através de um vídeo que eu postei também, a morte do irmão por corona. Ele estava com corona, não recebeu atendimento médico. No dia que ele veio a falecer, ela ligou para o hospital falando, meu irmão está passando muito mal, já tinha avisado o hospital que ele estava muito mal, ninguém veio, por favor, venham que ele está muito mal mesmo. A ambulância nunca apareceu, o irmão faleceu e foram buscar o corpo 6 horas depois. Tinham se passado 6 horas, ninguém tinha chegado para você ver o descaso, né, com o povo. Então, o cubano vendo isso, tipo, esse sentimento de que raiva, sabe? Tratam a gente como lixo, como, sabe, animal. Sendo que a gente, o cubano, é dono da ilha. Não é o Fidel, não é o Díaz-Canel, não é a ditadura cubana que é dona daquela ilha. Quem é dono da ilha são os cubanos. Então, eles cansaram disso e foram pra rua pedir liberdade e falando, fora Díaz-Canel, fora esse regime, a gente não quer mais, cansamos. Aí a gente vê aqui o MST, o Lula espalhando fake news, falando, porque eles foram pra rua pelo bloqueio, porque eles foram, contra o bloqueio, né? Porque eles foram pra rua pedindo mais vacina. Mentira! Tinha vídeo dos cubanos rasgando cartazes pedindo vacina. Foda-se a vacina, foda-se o bloqueio. Eles querem o quê? Liberdade. Esse é o grande motivo, né, da manifestação. Liberdade, e o que levou isso foi o descaso com a saúde.